Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse devocional, onde nós vamos meditar sobre a causa de nós não sermos consumidos. Sim, porque como que nós podemos superar as marcas do passado, né? Os nossos pecados e abraçar um futuro renovado em Deus? Isso é um grande desafio e é um desafio diário. Quais são as misericórdias do Senhor que nos capacitam a seguir em diante, a não ficar olhando para trás o tempo todo, apesar das grandes adversidades? Sim, porque olhar para trás é importante para nós, de nós observarmos quem um dia nós éramos, para nós não esquecermos e não voltarmos para lá. O olhar para trás, às vezes, é muito importante, para que a gente possa sempre ficar com a mente bem fresca dos erros que cometemos, para que nós não voltamos a pecar novamente. Em que medida a graça diária de Deus pode nos impactar nessas escolhas e nas decisões que nós enfrentamos todas as vezes que nós recomeçamos? Afinal de contas, daqui a um dia, nós vamos começar um novo ciclo, 2024 se inicia. E com ele vão vir muitas escolhas que faremos, é um novo ciclo que se inicia. E como que você vai olhar para 2023, para 2022, para 2020, para 2018, para 10 anos atrás, e não observar os erros e as falhas para que elas não sejam cometidas em 2024, nesse novo ciclo que se inicia? De que maneira a fidelidade de Deus serve como alicerce sólido em meio às incertezas de uma jornada que nós não conhecemos? Afinal de contas, o dia de amanhã a Deus pertence. Mas, claro, planejar e estar ali preparado para aquilo que nós planejamos é importante. Como que nós podemos, então, diariamente experimentar essa promessa de um novo amanhecer? Sim, porque o amanhecer, o dia de hoje, somente o dia de hoje. E aí eu não estou falando nem de dezembro, janeiro de 2024, março, julho de 2024. Eu estou falando do dia de hoje. Hoje, o dia de hoje, traz consigo grandes desafios. E esse novo amanhecer, ele reflete a grandeza da fidelidade de Deus. Porque se nós não somos consumidos, é porque existe um grande motivo. Afinal de contas, o que nós merecemos, que é a condenação eterna, ele, por sua grande misericórdia, não nos proporciona aquilo que nós merecemos, mas ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é o seu amor. Isso nós não merecemos e ele nos entrega. E esse é o nosso grande Deus, que nós vamos meditar mais uma vez na palavra hoje. Mas antes de meditarmos, lermos a palavra e meditarmos nela, vamos juntos nos unir em oração, entregar esse momento diante dele, um momento ímpar, um momento que nós dedicamos os primeiros minutinhos do nosso dia para ele. Então, se você puder, em reverência à presença dele, nesse momento aqui conosco, curva sua cabeça, vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por esse dia. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado porque até que o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, porque mais um ciclo está prestes a se encerrar e um novo ciclo prestes a se iniciar. E nós, como todos os dias das nossas vidas, nós queremos estar diariamente diante de Ti. Pai, perdoa os nossos pecados, nos proporciona um dia cheio da Tua misericórdia e da Tua graça, que nós possamos estar repletos, cheios do Teu Espírito Santo, para derramarmos no cálice, transbordarmos no cálice do nosso próximo. Nos guia, Pai. Nos livra do homem mal, do laço do passarinheiro, nos guarda, nos protege e nos ilumina. Cuide de nós, Pai, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos manter
os nossos olhos voltados para Cristo Jesus. Cuida de nós, trata conosco nessa leitura de hoje, fala conosco. Em nome do teu Filho Jesus, é o que nós oramos e te pedimos, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém. Amém. E a leitura de hoje, claro, não poderia ser outro dia Amém. que não Amém. fosse Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Eu estou compartilhando aqui na tela a passagem de hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia e ler por ela. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Quem vai fazer a leitura dessa passagem, que é muito conhecida de todos nós, é a minha tia Maria. Tia Maria, pode fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Louvado seja Deus. Glória, glória a Deus. Ai, Amém. Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom, é maravilhoso para sempre, o tempo todo. Quando nós contemplamos essa nossa jornada diária, o amanhecer do sol, todos os dias o sol amanhece, né? Outro dia eu vi um amigo meu, outro dia não, foi ontem. Ele é surfista, ele acorda todo dia de madrugadinha, né? E aí ele faz o devocional dele e depois vai à praia. Aí lá ele colocou o celular em pé e filmou o nascer do sol. Aí depois ele colocou a filmagem naquela velocidade bem rápida, para a gente observar, né, mais prontamente o nascer do sol. E observando ali o quanto é lindo. O quanto foram lindos aqueles 30 segundos que ele colocou numa velocidade mais rápida o nascer do sol. E aí o sol vai se levantando, surgindo entre as nuvens, e vem o raiar do sol. Ele rompe a aurora, né? É lindo demais. Não sei se você já observou pessoalmente ele sim, sem ser por uma gravação. A grandeza da criação do nosso Deus. E esse Deus, ele é maior do que tudo isso. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com momentos que nós desejamos um novo começo, às vezes a gente acaba não observando essa grandeza. O peso do passado, às vezes a luta do presente, dos dias atuais, as incertezas do futuro, elas podem nos sobrecarregar. Ontem minha esposa, junto com a minha cunhada, a irmã dela, e uma amiga nossa da igreja, uma irmã nossa em Cristo Jesus, foram aqui ao lado em um hospital do câncer, para levar a palavra para algumas pessoas. Uma palavra de ânimo, de consolo. E as pessoas, sabe, chorando, pedindo oração e não conseguindo contemplar diante das dificuldades, diante da luta diária, a luta contra um mal tão grande, contra uma doença tão terrível. Pessoas que travam ali a sua história sozinhos, como um senhor em que os filhos não olhavam para ele, em que a família não orava para ele, em que a família não estava nem aí para ele, ele lutando sozinho ali. Lembrei da história de alguém. No entanto, em meio a todas essas circunstâncias, a todas as dificuldades, luta por união do casamento, separação, recuperação da saúde, recuperação do emprego, a empresa que faliu depois de uma pandemia generalizada no mundo inteiro, e aí a empresa de muitas pessoas faliram, muitas pessoas tiraram suas vidas por conta disso. Em meio a todas essas circunstâncias, nós encontramos conforto nas palavras aqui do profeta Jeremias, quando ele diz: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.
elas renovam-se a cada manhã. Porque grande é a fidelidade do nosso Deus. São misericórdias que se renovam a cada manhã. Todo dia, se você observar o sol, ele nasce. Todo dia ele aparece. E é grande a fidelidade dele, assim como é grande o nascer do sol. Sabe, é lindo o nascer do sol. Nós observamos então aqui pelo menos 3 pontos nessas duas passagens aqui que nós lemos, no versículo 22 e no versículo 23. Deixa eu tentar colocar aqui os dois juntos na tela. Consegui. Pronto. Primeiro, o Deus da misericórdia, ou das misericórdias, porque elas são diárias, né? Deus, na sua infinita misericórdia, como está aí falando, né, inesgotáveis misericórdias ou infinitas misericórdias, dependendo da tradução da sua Bíblia, é o autor de um novo começo diário. Quando nos arrependemos e buscamos a face dele, ele não apenas perdoa os nossos pecados, mas também ele pega aqueles pecados e ele joga no mar do esquecimento. Não porque ele vai esquecer dos nossos pecados, mas porque simplesmente ele não fica passando na nossa cara. Antes, quando eu não entendia sobre o perdão, antes de eu me converter, todas as vezes que eu brigava com a minha esposa, eu passava na cara dela todo o mal que ela me fez e ela passava na minha cara todo o mal que eu tinha feito a ela. Isso não era perdão. E aí depois a gente falava, eu te perdoo, e ela, eu te perdoo, e eu perdoo ela. E aí na próxima briga a gente passava na cara um do outro as mágoas do passado. Isso não é perdão. Perdão é você olhar para a ferida, às vezes a ferida aberta ou até mesmo a cicatriz daquela ferida, e você simplesmente não sentir mais nada, aquilo não te incomodar de jeito nenhum. É você olhar para aquela ferida ali, tá ali ela, você olhar assim, tá de boa. Olhar para a cicatriz e lembrar do que um dia aconteceu, mas você, numa briga que você tiver, numa discussão que você tiver com outra pessoa, com aquela pessoa que te feriu, você não passar isso mais evidenciar isso mais para ela. Isso de fato é perdão, isso de fato é perdoar. Não é esquecer, mas sim você não ficar lembrando para a pessoa a falha que ela cometeu. Então o nosso Deus, ele faz isso por nós. Ele não fica passando na nossa cara o quão miseráveis nós éramos, mesmo nós sabendo disso. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, olha só, mas ele nos acolhe no seu amor redentor. Ele não nos trata como nós merecemos, mas ele nos ama tanto. O segundo ponto que nós observamos aqui nesses dois versículos é o presente da graça diária. Todos os dias Deus nos abençoa com a sua graça. A cada novo amanhecer é um lembrete, sabe, é um lembrete alcançável, é um lembrete tangível, é um lembrete que está ao esticar das nossas mãos para Ele, ao erguer das nossas vozes, nos nossos louvores, quando nós louvamos por sua graça, por sua misericórdia. Quando o sol se levanta no horizonte, nós somos convidados a deixar para trás as aflições do ontem. Ontem passou, o dia de ontem acabou. As aflições do ontem passou, e aí nós temos a promessa do dia de hoje. Deus nos concede uma página em branco hoje. Hoje é uma página em branco que você pode escrever. Ontem talvez você não leu a Bíblia. Hoje você tem a oportunidade de ler. Ontem talvez você não orou. Hoje você tem a oportunidade de orar. Ontem talvez você não louvou a Ele. Hoje você tem a oportunidade de louvá-lo. Ontem você não pediu perdão pelos seus pecados. Hoje você tem essa oportunidade. Escreva a sua história. Comece hoje. Uma história de fé, de esperança, de amor. Não deixa eu nascer amanhã,
Talvez Jesus volte hoje. E aí você não vai ter essa oportunidade do dia de amanhã. Então aproveita o dia de hoje. Ele é singular. Ele é uma graça que Deus te deu para que você possa recomeçar hoje. Terceiro ponto é a fidelidade que nos sustenta. Essa fidelidade que nos sustenta é infinita, infinita. Ela é grande. Ela é maior do que o nascer do sol, maior do que tudo. Porque em tempos de transição, de recomeço, ou de um novo começo, nós podemos confiar na fidelidade de Deus, porque Ele é constante, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para Deus, o passado e o futuro são um eterno presente. Para Deus, o passado e o futuro são um eterno presente. Mesmo quando nós enfrentamos aquilo que é desconhecido, nós não sabemos como vai ser o dia de hoje, mas Ele já conhece o caminho. E Ele está do nosso lado, nos protegendo a cada momento. Em meio às mudanças, a fidelidade dEle é o alicerce seguro que nós podemos pisar sem medo de tropeçar, nos sustentando quando tudo ao nosso redor parece incerto e parece desmoronar. A fidelidade do nosso Deus é grandiosa e não há palavras que nós possamos falar para medir isso. A conclusão que nós podemos tirar disso tudo é que à medida que nós, sabe, à medida que nós nos preparamos para um novo começo, nós reconhecemos que, sabe, que muitas das vezes nós estamos sozinhos no novo começo. Às vezes tem pessoas do nosso lado, mas eu já me encontrei no momento em que, mesmo com a minha esposa do lado, com os meus filhos do lado, com a minha mãe, com o meu irmão, minhas tias do meu lado, eu me encontrei em momentos da minha vida em que nenhum deles solucionaria o problema. Apenas Deus solucionaria o problema, como Ele solucionou. E nesse momento, mesmo estando ao lado de dezenas de pessoas, ainda assim eu me sentia só. Mas eu me cheguei aos pés daquele que tudo resolveu e entreguei aquele dia para Ele e firmei uma aliança com Ele. E disse: Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, restituir a minha família, eu vou entregar todos os meus dias e me debruçar a levar a tua palavra de qualquer forma, da forma que o Senhor quiser, para todas as pessoas que o Senhor desejar que chegue a sua palavra. Ele fez a parte dele. E desde então, eu tenho me esmeirado, me dedicado a isso, a fazer a minha parte. Eu convido você, no dia de hoje, a firmar uma aliança com Ele, se você ainda não firmou. Eu convido você a entregar diante dele, verdadeiramente, aquilo que você precisa entregar, aquilo que você ainda está resistindo a entregar. Você tem que entender de uma vez por todas que o que você quer não é você quem vai solucionar, é Ele. E enquanto você definitivamente não entregar para Ele, Ele não é mal educado, Ele não vai tirar das suas mãos, Ele vai deixar você carregar essa cruz sozinho. Mas quando você definitivamente entregar para Ele, você vai perceber o quão leve é o fardo dele. Porque Ele vai solucionar para você. Confiando nele, na sua misericórdia e vivendo a sua graça diariamente, encontrados na sua fidelidade. E esse novo começo hoje, não é 2024, é o dia de hoje. Que esse novo começo hoje seja marcado pela presença constante de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Ele está na tua porta batendo. E se você abrir, ele vai entrar. E você vai ceiar com ele.
e ele vai te chamar, meu filho, minha filha. Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar juntos, mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus eterno, Pai. Obrigado, Pai, por ter falado tão profundamente conosco nessa manhã. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça. Alcança, Senhor, aquelas pessoas que necessitam ouvir a tua palavra. Que seja feita de acordo com a tua vontade, porque a obra é tua. Somos trabalhadores indignos desse serviço. Mas a tua misericórdia e o teu amor nos proporciona sermos teus servos. E isso para nós é uma grande dádiva. Obrigado por a maravilhosa oportunidade de te servir diariamente, Pai. Hoje é o dia de levar a tua palavra para aquelas pessoas que necessitam, agora pessoalmente. E nós te pedimos que o Senhor possa nos capacitar, nos ungir, que nós possamos diminuir, o Senhor aumentar nas nossas vidas. Cuida de nós, Pai, nesse dia, nos livrando do mal, do laço do passarinheiro, proporcionando-nos o pão do dia de hoje, não o de amanhã, não do ano que vem, o pão de hoje. Cuida de nós, Paizinho, porque nós vivemos pela tua graça, pela tua misericórdia a cada manhã. Obrigado, Pai. Muito obrigado. E que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e é o que assim já te agradecemos em nome do teu filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Amém.